Olá, queridos! Eu sou Jaque Trevisan, sou cantora, missionária da igreja, sou também mãe, sou esposa casada com o Luiz Gustavo, Pois né? é, sou eu. E o meu esposo e eu estamos aqui para partilhar um pouco da nossa experiência matrimonial, da nossa experiência familiar, junto ao povo de Deus, junto a você, que com certeza tem muito a nos também engrandecer. Vamos ser aqui um canal de partilha dentro de temas relevantes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, com filho, com esposo, com pai, tia. Enfim, falar de família, porque a gente Isso. entende, não só para a ciência, mas para a religião também, para a Igreja Católica principalmente, nós entendemos que a família é um formulário, né? é um protótipo da sociedade. Né? Então é importante a gente dizer e partilhar coisas corriqueiras do dia a dia da família, que a gente entende que a constituição do ser humano em todos os seus profissionais, pessoais, acontece dentro de casa, dentro da família. Portanto, a gente vai gravar esses vídeos para que você possa interagir com a gente e principalmente com alvo sempre na família. Na família. Lembrando que o Gustavo é psicólogo e ele traz também uma bagagem muito interessante na experiência que ele tem com vidas, por ouvir, né, a história de tantas pessoas. Dentro de consultório, dos seminários que a gente faz palestra, dos simpósios que a gente aprende dentro da universidade. Exato. Então a psicologia tem de muito a contribuir com tudo isso que é a proposta desses vídeos, desse canal. Em contrapartida, eu como missionária estou sempre próximo às pessoas, às mulheres, aos jovens e trago também muitas histórias no meu coração e muita coisa para estar partilhando junto com você nesse canal. E eu gostaria de começar aqui citando um trechinho aqui do último documento sobre o amor na família, que Papa Francisco disponibilizou para nós. Olha só o que ele nos diz aqui. Na verdade, aqui é um trecho de João Paulo II, né? Ele falando, Papa Francisco cita esta palavra de João Paulo II, que diz assim: o nosso Deus, no seu mistério mais íntimo, não é solidão, mas uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Dado que tem em si mesmo paternidade, filiação e a essência da família, que é o amor. Este amor, na família divina, é o Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo, que é o amor na família da Trindade. Então, gente, não é solidão, não é a exclusividade, mas sim o todo, a partilha, a comunhão na família. E eu e o Gustavo, a gente tem uma história muito bonita, porque a gente se encontrou na igreja, né, Gustavo? Verdade. O Gustavo veio tocar no ministério que a minha mãe fundou. Então, eu e meus irmãos, nós tínhamos um ministério na Diocese de Santo Amaro, São Paulo. Servíamos nossa paróquia cantando na missa, em grupos de oração. E era famoso o ministério. Era um ministério que tomou um corpo muito interessante verdade. Aqui dentro da Diocese, até mesmo na Arquidiocese de São Paulo. Todos os retiros, encontros, os principais, era esse ministério que tocava, que ministrava. E eu, como já tocava na minha paróquia, e eu era muito amigo do baixista desse ministério, e eu, por que não, pedi para ele, pô, me coloca lá, cara, mesmo não tocando porcaria nenhuma. Ele começou a tocar... Sempre é assim, né? Exato, ele começou a tocar na igreja também, na paróquia dele, que é a Nossa Senhora da Esperança. No grupo de jovens, enfim. Isso. E ele, a convite, então, desse contrabaixista, nos conheceu. Esse contrabaixista veio buscar um cabo, né, Gu, na minha casa. Lá está eu pedindo emprego. Isso, e ele foi lá e conheceu o ministério e falou assim, poxa, será que eu não posso tocar também com vocês? E a minha mãe falou, claro, o ministério está de portas abertas. Sempre abria a porta para as pessoas. Exato. Né? O nome desse ministério é Guerreiros do Amor. Né? Ele começou lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, servindo ali em muitas paróquias dos arredores. Enfim, e eu comecei a tocar guitarra, depois o baixista saiu, né? E não tinha outro baixista, aí eu comecei a aprender a tocar baixo, meio que de improviso, fui tocar baixo também. E o mais interessante que em nenhum momento que eu fui atrás do ministério, eu me interessava pela cantora principal. Não foi assim que aconteceu. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Só que tinha uma regra na banda. E a regra era
Não pode haver relacionamento. Impossível. Assim, amoroso. Não Por quê? dá. Porque os jovens iam lá para casa, né, dos meus pais, nós nos reunimos para o ensaio. Tinham muitas moças, muitos rapazes, dançarinas, pessoas que estavam aprendendo a tocar. E se ali virasse um point de encontro, perderíamos o foco. Não tinha sentido, Não né? teria sentido. Então, Só que uma pessoa vem e descumpre a regra, né? na verdade, a regra foi o seguinte: se a regra não pode namorar enquanto tá na banda, eu falei pra fundadora da banda, então eu saio da banda. Ele foi ousado. Mas é claro. Mas calma, deixa eu contar como que foi. Como que eu percebi que alguém estava apaixonado por mim? Porque, na verdade, ele que se apaixonou por mim. Não né, é verdade. gente? É verdade. Tá bom. É verdade. Eu estava saindo da faculdade e encontro com aquele rapaz da banda lá em frente ao portão da faculdade. Quantas vezes já te falei que lá era o ponto que eu pegava ônibus? Não, é verdade, porque no dia seguinte... Quem está lá novamente? Mas é o mesmo horário que eu saía? Ele lá novamente. Bem no horário que eu saio, assim, naquela coincidência, sabe, gente? E aí, eu comecei a observar que esse rapaz estava de olho em mim, né? E eu falei, mas ele não sabe da regra? E então ele veio conversar comigo e ali a gente começou a bater papo e tudo mais. E até que ele se declarou pra mim, né? Olha, eu tô ficando interessado em você, só que existe a regra, sua mãe não deixa a gente namorar. Eu saio da banda, então. Tá aí eu falei, certo. calma, então vamos conversar. Quem nunca trocou o emprego por um grande amor? Então ele falou que ia conversar com a minha mãe e estaria disposto, inclusive, a sair do ministério. O rapaz estava apaixonado, gente. E a minha mãe foi uma onça com ele, né? Falou assim, como assim? Aqui não é lugar para isso. Minha mãe foi rígida, né? Então, vocês vão fazer o seguinte, nós não vamos falar, é isso mesmo que você quer? Ótimo, então vocês vão fazer uma experiência, né? Vão conversar, vão... De 3 meses, ela estipulou uma data. Isso. E aí, se período, de fato vocês quiserem... Porque senão hoje você vai ficar com a minha filha, amanhã você quer ficar com outra e com outra. Como ela não queria perder, né, o jovem para a missão, ela permitiu então que a gente se conhecesse melhor. E após esses 3 meses de conversa, de... Não foi bem assim, não. Lembra que a gente foi flagrado. Exatamente. Exato. Obrigado. Eu estava perto da casa dela de mão dada e não deram esses 3 meses ainda. E um elementinho da banda, o menininho que ia acompanhando a gente lá, ele olhou e falou assim, aê, Gustavão, tô sabendo de tudo já. E nesse dia a gente entrou em parafuso, porque a gente tinha que tomar uma decisão, né? Porque aí o ministério... ele ia fofocar para todo mundo, não ia ser legal. Então não deu outra. A gente chegou... Né? Estávamos caminhando para o ministério e ele viu a gente de mão dada antes de completar os 3 meses. Ele contou para todo mundo. Mas nós já estávamos quase ao final desse tempo e nós falamos para minha mãe, nós realmente queremos namorar, queremos estar diante de Deus, né, de uma maneira mais séria. E a minha mãe permitiu aquele namoro e o ministério todo aceitou. Sim. Gente, nossa caminhada foi indo para retiros lá na Canção Nova, sim, acampando, ouvindo muitas pregações, né, e vivendo de fato esta fé, esta busca em Deus, esse tempo, nos valores cristãos, né? Nunca dormi na casa do Gustavo, nunca. A gente tinha, assim, um comprometimento de viver a castidade. A gente teve, durante o nosso namoro, oportunidade de lermos juntos a palavra, sabe? O nosso noivado, inclusive, né, Gu? Depois que a gente namorou um bom tempo, porque eu fui depois morar no Rio de Janeiro, por conta do falecimento do meu avô. Fiquei um tempo lá, a gente ficou à distância. Então, sempre nos falando, com fé, sabe, rezando junto. E no nosso noivado, como eu ia dizer, a gente colocou, inclusive, essa questão da missão, porque eu já, sendo chamada à vida missionária, a ser uma evangelizadora através da música na igreja, conversei com ele. Você sabe que eu vou estar muitas vezes ausente, você sabe que eu vou dedicar a minha vida a missão e tudo. E ele teve que compreender e aceitar esta realidade já durante o noivado. Como foi importante esse tempo de namoro e de noivado para nós ajustarmos todos esses ponteiros, né, de planos para o futuro, né, de sonhos, ele se formando também na psicologia, né? Hoje, infelizmente, o Gustavo já não toca mais, né, Gu? Aposentou o contrabaixo. Só corneta da Copa, de 4 em 4 anos. Mas Deus o usa de uma outra maneira para ajudar as pessoas através da psicologia. Eu também continuo sendo missionário, mas de uma outra forma.
Mas enfim. E principalmente me dando base, né, me ajudando no meu combate, vamos dizer assim, porque Ministério de Música é combatente de frente. Sempre. Então eu preciso de uma retaguarda e o Gustavo é essa pessoa que me dá e me ajuda muito, né, dialogando, rezando por mim, sendo essa vamos dizer assim, essa Retaguarda, coluna, né, essa coluna de apoio. E tudo isso para dizer que a gente entende desde o princípio, desde o namoro, o noivado, o quanto é importante a gente atribuir valor, principalmente cristãos, obviamente, à família. E essa partilha a gente quer extrapolar, quer transbordar e quer chegar até você aí na sua casa, para que você entenda um pouco mais sobre essa construção cristã, baseados em conceitos, obviamente, da psicologia, que é a minha bagagem, com toda a espiritualidade e experiência missionária que ela tem, para ajudar a você ser mais família. Mais uma vez, porque nós entendemos que a família é o protótipo da sociedade. É impossível a gente ter um mundo melhor sem que tenha famílias fortalecidas. Não existe essa ideia. Não é. As pessoas até falam, né? Mas a gente não nasceu de chocadeira. A gente não nasceu, a gente não foi abduzido, não. A gente nasce no seio familiar. E é dentro da família que nós construímos e também destruímos, infelizmente. É por isso que a gente quer construir e não destruir. E a gente vai separar esse tempo para partilhar com você. Isso mesmo. Nos casamos no dia 30 de agosto de 2008, portanto, completam-se 11 anos de união. Temos um filho, que é o Arthur, que tem 2 aninhos e meio, né? E somos muito felizes como família. E precisa agora buscar ele na escola. Exatamente, vamos correr buscar ele na escola, porque muitas responsabilidades, mas muito amor, muita partilha boa, muita comunhão. Ser família é bom demais. É isso. Que você possa estar se inscrevendo neste canal, viu? Aciona o sininho aí, para cada vez que a gente postar um conteúdo novo, uma partilha nova, você tá aí de orelha em pé, compartilhando, dando a sua opinião também, né? A sua experiência de vida, que isso vai nos agregar bastante, tá bom? Que Deus abençoe. Grande abraço. Fica com Deus. Tchau. Vamos sorrisar os dois, né? Vou fazer uma miniatura. Esse pezinho